Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até os corredores empoeirados de um palácio que já foi vivo, onde ecos de promessas antigas ainda murmuram pelos cantos esquecidos. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em paz, para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego depois de um dia longo, de sentimentos que nem sempre sabem se nomear. Talvez você conheça a dor de carregar algo que o mundo não vê, um cansaço que não se explica, uma ausência que não tem nome, uma oração que parece não ter mais voz. Esta história é para você. Imagine o vento deslizando entre as colunas rachadas de um antigo palácio. Ouça o eco dos passos que já não caminham mais por aqueles salões. Lá, onde outrora reis se sentavam e banquetes eram servidos, agora só há poeira e lembranças. Mas também há algo mais. Um nome esquecido, um sopro de esperança escondido entre as ruínas. Mefibosete, um nome quase perdido entre as páginas da Bíblia, um nome que carrega feridas, não visíveis, não sempre compreendidas. Feridas que não sangram mais, mas continuam latejando no silêncio das noites. Você já se sentiu assim? Como alguém deixado para trás quando a história avança? Como uma promessa que o tempo esqueceu de cumprir? O tempo de Saul se foi. O reinado que trouxe glória e temor desabou sob o peso da desobediência. Jonatas, o amigo leal de Davi, caiu em combate. E com sua morte, caiu também a frágil segurança de um menino de 5 anos. Um menino que nada entendeu, mas tudo perdeu. É nessa escuridão que começa a nossa jornada. No silêncio de um coração pequeno, espremido entre perdas grandes demais. Na poeira de um palácio abandonado, onde memórias ainda sussurram a promessa de que Deus não se esquece. Será que ele ainda lembra daqueles que foram deixados para trás? Será que o nome que o mundo esqueceu pode ser pronunciado de novo com ternura e honra? Nesta noite, vamos caminhar com Mefibosete, não com pressa. Não como quem quer entender tudo, mas como quem deseja repousar sob a sombra de uma história que é, na verdade, um espelho da nossa alma. Deixe que cada palavra seja como óleo perfumado sobre feridas antigas. Deixe que cada pausa seja um convite ao descanso, porque talvez a graça ainda encontre a vergonha. E talvez a mesa ainda esteja posta. Feche os olhos se quiser. Respire fundo. A história está apenas começando. No coração de um dia que começou como qualquer outro, o som do choro de uma criança cortou o ar pesado de um palácio em desmoronamento. Mefibosete tinha apenas 5 anos. Ainda brincava nos pátios, onde antes ecoavam risos reais. Corria entre colunas onde, tempos atrás, seu avô, Saul, dera ordens como rei. Ainda era só um menino, com os pés leves, com o futuro em aberto, com o olhar curioso que toda a infância carrega. Mas naquele dia, o chão cedeu. Não o chão de pedra, mas o chão simbólico de uma vida. A notícia chegou como flecha invisível. Jonatas, seu pai, estava morto. Saul, o rei, também tombara. O nome da sua casa, agora, era um perigo. O sangue que o ligava à realeza naquele instante se tornava sentença. Na correria desesperada para salvar sua vida, sua ama o tomou nos braços. Um gesto de proteção, um instinto de quem ama sem pensar. Mas as mãos tremiam, o coração batia fora do compasso. O mundo desabava em gritos. E então, ele caiu. Não apenas sobre pedras, não apenas de braços e pernas. Ele caiu do colo, caiu da segurança, caiu da história. Os pés se feriram, talvez os ossos, talvez mais do que isso. Ficou coxo, ficou marcado.
Ficou fora da linha dos que poderiam ainda andar normalmente pela vida. E o que começou como um tropeço físico, logo se tornaria símbolo de toda a sua existência. Porque existem quedas que o tempo não cura. Existem acidentes que viram identidades. Existem traumas que silenciam mais do que qualquer ausência. E Mefibosete caiu em silêncio. Não houve lamento público. Não houve funeral para sua infância. Apenas um esconderijo, apenas o medo. Naquele dia, o menino perdeu muito mais do que o andar. Perdeu o colo do pai. Perdeu o nome do avô. Perdeu o palácio, o lugar, o futuro. E carregou desde então o eco daquela queda. Como uma lembrança presa no corpo. Como um sussurro constante. Você não pertence mais a lugar nenhum. A ama o levou para longe, para esconder, para proteger. Mas, às vezes, no desejo de salvar alguém, levamos junto o que ainda estava vivo dentro dele. Ele não teve escolha, e há tantos que também não tiveram. Tantos que caíram quando tudo ao redor ruiu. Tantos que foram carregados em meio ao caos, sem tempo para dizer adeus, sem entender o que estavam perdendo. Mefibosete não gritou. Mefibosete não escreveu nada. Mas a Bíblia o lembra. Como quem diz, Deus também vê os que caem em silêncio. E talvez você esteja ouvindo essa história agora, porque carrega também uma queda antiga. Um momento em que tudo se partiu, um dia em que ninguém notou, mas você ficou diferente. Se for assim, que esta história seja também sua, porque o menino que caiu ainda seria chamado pelo nome, e mesmo com os pés feridos, ele voltaria a se sentar à mesa. Mas, por enquanto, ele está escondido. A história apenas começou a revelar sua dor. Depois da queda, o silêncio. Depois do silêncio, o esconderijo. Mefibosete cresceu longe dos salões dourados, onde um dia sua linhagem reinou. Cresceu num lugar onde seu nome era sussurrado com cautela, onde suas origens eram sombras a serem evitadas, não brasões a serem exibidos. E assim, o medo se assentou ao seu lado, como um companheiro invisível. Não era apenas o medo do presente, era o medo herdado. O medo que já morava nos olhos da ama, no tremor de suas mãos, no cuidado excessivo com que ocultava sua identidade. Era o medo que vinha do que foi ouvido entre cochichos. Ele é neto de Saul. Será que Davi vai querer sua morte? Era o medo que se infiltra quando o mundo diz que não há mais lugar para você. A casa de Saul caiu, mas suas ruínas ficaram em Mefibosete. A dor do pai Jonatas, que lutou entre lealdade e amor. O orgulho do avô Saul, que começou ungido e terminou em desespero. As decisões de gerações passadas ecoaram sobre os ombros frágeis de um menino que apenas queria existir. Assim acontece com tantos de nós. Carregamos dores que não começamos, levamos fardos que foram tecidos antes de nosso nascimento. Crescemos em meio a histórias que sussurram limites. Você não pode. Você não deve. Você não é digno. Mefibosete aprendeu a viver com vergonha. Não a vergonha de quem errou, mas a vergonha imposta por um sobrenome, por uma linhagem desfeita, por um corpo marcado. Seu sangue era real, mas sua vida se tornou escondida. Seu coração pulsava promessas antigas, mas seus dias se arrastavam entre as ruínas da esperança. Quantas vezes ele deve ter se perguntado quem era, de fato? Não mais príncipe, não ainda servo. Apenas um nome sussurrado em Lodebar. Talvez você entenda essa herança. A herança do medo que te impede de levantar os olhos. A herança das vozes que te disseram que sua história não é digna de recomeço. Mas mesmo assim, há algo que permanece. Mesmo no medo, há um fio de identidade que o tempo não apagou. Mesmo no exílio, a alma ainda lembra, ainda clama, ainda espera. E a herança do medo não é o fim.
Ela pode ser o lugar onde Deus começa a reescrever a história, porque não é o medo que define a alma. É a graça que a redime. E essa graça já está a caminho. Enquanto Mefibosete se oculta em Lodebar, alguém o procura, alguém se lembra, alguém não esqueceu da aliança. Mas por agora, ele apenas vive com esse medo herdado. Como tantos de nós já viveram, como tantos ainda vivem, esperando, sem saber que há um rei preparando uma mesa. A estrada que leva de Jerusalém a Lodebar não é apenas um caminho de terra e poeira, é também o trajeto silencioso de uma alma que se afastou da promessa, do altar, do centro da história. É a jornada invisível de quem foi arrancado de onde nasceu para florescer, e foi plantado num solo seco, onde nada parecia brotar. Lodebar. O nome em hebraico carrega a ausência, sem pasto, sem palavra, sem sustento. Um lugar onde os animais não se alimentam, onde a voz de Deus parece calada, onde a alma não encontra eco. Ali vive Mefibosete, não por escolha, mas por medo, mas por necessidade, mas também talvez por resignação, porque depois de tanto tempo longe de Jerusalém, é possível esquecer como era viver perto. Depois de tanto silêncio, é possível acreditar que Deus realmente não fala mais. Depois de tanto esconderijo, é possível pensar que ninguém mais virá buscar você. Lodebar não é apenas um lugar geográfico. É uma metáfora para o exílio interior, para os espaços da alma que se tornam áridos, onde a fé murcha devagar, sem fazer barulho. É aquele espaço onde a memória da promessa se torna quase um peso, onde o nome que um dia foi nobre, agora soa estranho até mesmo aos próprios lábios. Quantos vivem em Lodebar, mesmo sem saber? Quantos moram em casas confortáveis, mas carregam a alma exilada? Quantos sorriem por fora, mas habitam desertos onde nada mais parece florescer? Mefibosete cresceu ali entre sombras, entre murmúrios do que já foi, entre perguntas que ninguém respondia, e talvez, em suas noites, ele ainda sonhasse com o palácio, com as vozes que chamavam seu nome, com a presença do pai, Jonatas, e os braços que não o esqueceriam. Mas ao acordar, só havia Lodebar, só havia poeira. E mesmo assim, ele sobreviveu, com seus pés machucados, com sua história partida, com sua esperança desbotada. Porque há uma força misteriosa em quem continua existindo, mesmo quando tudo ao redor diz que já não há sentido. Há um milagre discreto em continuar respirando em Lodebar. E é nesse lugar que Deus começa a escrever um novo capítulo, não em Jerusalém, não no palácio, mas nesse pedaço de terra esquecida. Porque onde ninguém mais enxerga pasto, Deus pode fazer brotar jardim. Onde ninguém ouve palavra, Deus sussurra nomes. E onde todos dizem que nada floresce, a graça se aproxima. Mefibosete ainda não sabe, mas seu nome está prestes a ser pronunciado. Não por um inimigo, mas por um rei que guarda memórias como promessas. Por enquanto, ele está em Lodebar, mas o coração de Deus já está a caminho. Em Lodebar, mesmo o som do próprio nome pode doer. Mefibosete. Há algo de pesado nessa palavra, algo que arrasta o passado pelas sílabas. Algo que traz o gosto de um tempo que já não volta, mas também não deixa de sangrar. Na língua dos antigos, seu nome carrega sentidos que variam entre destruidor da vergonha e boca da vergonha. Dois extremos de um mesmo abismo. De um lado, a possibilidade de um nome que redime. Do outro, o peso de um nome que denuncia. Qual dos dois significados Mefibosete sentia pulsar em seu peito? Talvez os dois. Talvez em alguns dias ele desejasse ser aquele que apagaria o passado envergonhado de sua linhagem. Em outros, talvez se sentisse apenas como uma extensão da vergonha que carregava, como se sua boca, seu corpo,
sua história, fossem uma lembrança viva de tudo o que foi perdido. Na Bíblia, os nomes têm poder. Eles não são apenas títulos, são destinos, são reflexos do íntimo, são orações disfarçadas. E para quem cresceu com o corpo marcado pela queda, com a história manchada pela tragédia e com a alma exilada pela política de reis, o nome se torna um espelho difícil de encarar. Mas o que acontece quando o nome não reflete quem você é, mas apenas a dor que lhe foi imposta? O que acontece quando o som da sua identidade carrega mais peso do que esperança? Mefibosete aprendeu a responder a esse nome. Mas será que ele realmente se sentia visto quando o ouviam? Ou seria apenas mais uma recordação de que ele era o que sobrou de uma casa caída? E talvez o que mais doía não fosse o significado literal, mas o silêncio que vinha depois de pronunciá-lo, a ausência de quem o dizia com amor, a falta da voz de Jonatas, seu pai, que um dia o chamou pela primeira vez. Muitos vivem assim, carregam nomes que não escolheram. Marcas, rótulos, diagnósticos, apelidos, memórias, palavras que os acompanham como sombras, que moldam como se fossem destino. Mas há um Deus que reescreve significados, um Deus que chama pelo nome e, ao chamar, transforma, que não repete a dor, mas revela propósito, que não perpetua o rótulo, mas planta um novo sentido. Mefibosete ainda não ouviu essa voz, mas o tempo do esquecimento está prestes a terminar. Em breve, alguém o chamará, e ao ouvir seu nome, algo começará a renascer. Porque quando Deus pronuncia um nome, ele não apenas fala, ele restaura, e até os nomes mais pesados podem se tornar pontes para a graça. Por enquanto, porém, Mefibosete ainda caminha com sua dor, ainda atende por um nome que ecoa perda, mas o céu já o conhece por inteiro, e em breve será chamado de volta à mesa. Enquanto Mefibosete vivia esquecido em Lodebar, o trono de Israel era ocupado por Davi, o homem segundo o coração de Deus, o pastor que se tornou rei, o amigo leal de Jonatas. O homem que conhecia o deserto, a perseguição, os vales escuros da alma, e mesmo assim, ele também demorou. Demorou para perguntar, demorou para buscar, demorou para lembrar do filho de seu amigo. E esse silêncio pesa, pesa como o silêncio de Deus em nossas noites longas. Pesa como uma oração que sobe e não volta. Pesa como uma espera que parece injusta, como se a resposta estivesse atrasada demais. Por que Davi esperou tanto? Talvez por medo político, talvez por estratégia, talvez porque, como todos nós, ele também precisou amadurecer a promessa antes de cumpri-la, mas Deus não esquece. E ainda que o homem se cale, a aliança permanece viva. O silêncio de Davi não foi o fim, foi parte do tempo da graça. Porque há silêncios que não significam abandono, há pausas que são preparações, há esperas que são solo fértil para que a alma deseje profundamente aquilo que um dia virá. Enquanto Mefibosete dormia em sua cama simples de Lodebar, sem saber se viveria o próximo dia com segurança, Davi estava em Jerusalém, vivendo o cumprimento de promessas feitas décadas antes. E entre eles havia um espaço de silêncio, um tempo suspenso, uma ausência que poderia ter se tornado definitiva, mas não se tornou. Porque Deus é mestre em costurar encontros entre histórias que parecem separadas. E o tempo que parece vazio é, na verdade, cheio de propósito. Enquanto Davi esperava sem saber, e Mefibosete sobrevivia sem esperança. A promessa antiga respirava em silêncio, como uma vela acesa atrás do véu. Quantas vezes, ao longo da vida, também somos atravessados por esse tipo de silêncio? Um silêncio que nos faz duvidar se ainda somos lembrados. Um silêncio que testa a nossa fé, o nosso nome, o nosso valor.
mas há uma mesa sendo preparada mesmo quando não escutamos o som dos talheres. Há uma memória sagrada que ninguém pode apagar. Há uma aliança que não se rompe com o tempo, nem com a dor, nem com a distância. E quando Davi finalmente quebra o silêncio, quando ele se lembra, quando ele chama, o que parecia fim torna-se recomeço. E o que estava escondido retorna à luz. Por ora, tudo ainda está em silêncio, mas não se engane. A mesa já começa a ser posta. Foi numa manhã qualquer, quando o céu sobre Jerusalém estava limpo, que o coração de Davi lembrou. Lembrou de algo que não era obrigação política. Não era estratégia de trono, era pacto de alma. Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Essa pergunta ecoou pelos corredores do Palácio Real como um sussurro vindo de um tempo esquecido. Não era apenas uma lembrança, era a memória viva de uma aliança feita sob lágrimas, promessas e fé. Davi e Jonatas, dois jovens que se amaram como irmãos. Dois corações que selaram um compromisso silencioso. Mesmo que os reinos se dividissem, o amor entre eles sobreviveria. Mesmo que o sangue clamasse por vingança, a lealdade falaria mais alto. Essa aliança era mais do que amizade. Era hesed. A palavra hebraica que carrega consigo um amor fiel, leal, comprometido com o bem do outro, mesmo quando não há testemunhas. Hesed. É o amor que não esquece. É o amor que dura além da morte. E foi esse amor que fez o rei olhar para trás e perguntar. Não porque lhe convinha, mas porque o coração de Deus pulsava dentro dele. Enquanto Mefibosete andava esquecido em Lodebar, seu nome ainda era lembrado pelo pacto que envolvia seus pais e um trono que, agora, o acolheria. Porque alianças feitas diante de Deus têm raízes mais profundas do que o tempo pode arrancar. Elas não dependem de mérito, não esperam reconhecimento, simplesmente permanecem. Quantas vezes também nós esquecemos das promessas que nos sustentam? Promessas feitas por avós ajoelhados em oração. Promessas murmuradas por mães silenciosas à beira do leito. Promessas feitas por Deus em momentos de luz e que parecem distantes em dias escuros. Mas a fidelidade divina não dorme. Ela percorre gerações. Ela atravessa desertos. Ela busca os Mefibosetes escondidos em suas Lodebares. Davi não apenas se lembra, ele decide agir, porque lembrar é um ato de amor, mas buscar é um gesto de graça. E no momento em que ele menciona o nome de Jonatas, o céu sorri em silêncio, porque a aliança ainda pulsa. E a mesa, que parecia esquecida, já começa a ganhar lugar para um novo convidado. O pacto sobreviveu ao tempo e ao trono, e está prestes a mudar a vida de quem pensava que tudo já havia sido perdido. A fidelidade de Deus é sempre maior que o esquecimento do mundo. O silêncio foi quebrado. A lembrança se fez viva. E agora, o rei se levanta. Não com espada em punho, nem com sentença nos lábios, mas com um desejo santo de graça. Davi envia mensageiros. A ordem é clara. Busquem alguém da casa de Saul, alguém por quem o amor de Jonatas ainda ecoe. E em algum lugar entre os corredores do palácio e os ventos secos de Lodebar, o destino de Mefibosete começa a se mover. Não foi Mefibosete quem procurou. Não foi ele quem pediu. Não foi ele quem enviou recados ao rei. Foi Davi. Foi o trono que o buscou. Assim também é a graça. Ela nos encontra. Ela vem ao nosso exílio interior. Ela atravessa desertos, supera distâncias, vence o esquecimento. Quantas vezes imaginamos que Deus só se move quando oramos alto, quando jejuamos longamente, quando conseguimos nos apresentar fortes e piedosos. Mas aqui é o contrário. Mefibosete nada fez. Não orou, não jejuou, apenas sobreviveu, e mesmo assim a graça o procurou.
Porque o amor verdadeiro não espera ser chamado. Ele vai, ele busca, ele chama pelo nome. Os servos de Davi chegam à casa de Maquir, onde Mefibosete vivia. Batidas na porta, pernas tremendo, talvez um coração acelerado. E então, a revelação, o rei o quer ver. O medo deve ter sido imenso. Porque agora, depois de tantos anos escondido, será que finalmente chegou minha sentença? Porque naquele tempo, a lógica humana diria que Davi queria eliminar o último descendente da casa de Saul. Mas os caminhos de Deus sempre superam a lógica dos homens. A busca do rei não era para matar, era para restaurar, era para honrar, era para amar. E mesmo antes de entender, mesmo antes de crer, Mefibosete se vê a caminho de Jerusalém, trazido por mãos que não conhecia, carregado por uma promessa que ele mesmo já havia esquecido. Assim também Deus nos encontra, em dias comuns, em lugares improváveis. Quando já não esperamos nada, ele envia seus servos. E antes que possamos compreender, já estamos a caminho de casa. Lodebar ficou para trás, e à frente está a mesa que o espera. Mas o coração ainda teme, ainda se debate, porque a graça, quando verdadeira, também assusta. E Mefibosete ainda não sabe o que encontrará diante do rei. Mas a jornada começou, a busca foi feita. E quando a graça nos encontra, não há mais como voltar a ser o mesmo. O rei o chamou, e isso muda tudo. Quando Davi se decide a cumprir a promessa feita a Jonatas, um nome surge no meio da história: Ziba, um servo da casa de Saul. Alguém que permaneceu ali entre os escombros do reinado passado e a glória do trono presente. Alguém que conhecia os caminhos entre Jerusalém e Lodebar. Ziba é chamado. E quando o rei pergunta sobre algum sobrevivente da casa de Saul, é ele quem diz: ainda há um, Mefibosete, que mora em Lodebar. Ziba se torna ponte, mas também se torna espelho. Porque sua presença nos lembra que nem toda ajuda é desinteressada, nem todo servo age com pureza, e nem toda memória é mantida por amor. Ele sabia onde Mefibosete estava, sabia seu nome, sabia suas limitações, e, no entanto, nunca foi procurá-lo. Quantas vezes também somos cercados de pessoas que conhecem nossa história, mas não tocam nossas dores. Gente que sabe onde estamos, mas não nos busca. Gente que se lembra do nosso nome, mas não o pronuncia em oração. Ziba é aquele que serve, mas serve entre dois senhores. Serve ao rei, mas talvez ainda guarde lealdades secretas à casa de Saul. Serve com palavras, mas seu coração carrega interesses. Serve, mas não ama. Serve, mas calcula. E em algum ponto, todos nós temos um Ziba por perto. Alguém que transita entre nossa dor e a promessa, mas sem se comprometer verdadeiramente com nenhuma das duas. Ainda assim, mesmo com sua ambiguidade, Ziba é instrumento. Porque Deus usa até as intenções opacas para cumprir sua luz. E mesmo quando o servo não compreende a graça, ele pode ser mensageiro dela. Ziba traz Mefibosete. Ou talvez apenas entrega a localização. Mas o que importa é que, de alguma forma, ele ajuda a ponte a ser construída, mesmo que não entenda, mesmo que não creia, mesmo que depois ainda revele sombras em sua conduta. A história de Mefibosete nos lembra que nem todo personagem da nossa vida precisa ser perfeito para que Deus o use. Às vezes, até aqueles que nos veem com descaso são usados para nos conduzir até a mesa do rei. Ziba apareceu, fez sua parte. E mesmo que a presença dele venha a revelar mais ambivalência adiante, hoje ele é parte do caminho que leva à graça até o exílio. Mefibosete não está mais sozinho. O rei perguntou. Ziba respondeu. E o tempo de Lodebar está chegando ao fim. Mas antes de alcançar o palácio, há ainda o susto, o espanto, a dúvida de quem sempre se escondeu, porque a graça, quando nos encontra, pode nos deixar sem chão. As portas do palácio se abrem.
O chão é de pedra, o ar tem o perfume do incenso queimado. Os olhos da corte se voltam, e ali, entre colunas imensas e olhares que julgam sem falar, entra Mefibosete, trazido talvez carregado. Com os pés feridos, com a alma em alerta, com o coração disparado. Tantos anos escondido, tantas noites temendo esse dia, e agora, diante do rei, tudo o que ele sabe é que seu nome foi chamado. Ele se prostra, ele se curva até o chão, talvez esperando o pior, talvez esperando ser lembrado apenas como descendente de um rei caído, como ameaça, como sobra. Porque às vezes o coração se acostuma tanto com a dor que teme até o alívio, e a graça, quando chega, assusta, assusta porque é imerecida, assusta porque desarma, assusta porque parece boa demais para ser verdade. Mefibosete se apresenta com palavras de baixa estima. Quem sou eu para que o rei olhe para um cão morto como eu? E essa frase carrega todo o peso do exílio, todo o medo de quem foi deixado de lado, toda a vergonha de quem foi ensinado a acreditar que não vale nada. Mas Davi não o vê assim. Não o chama por injúria, não o lembra de sua deficiência, não o acusa por sua linhagem. Porque a graça nunca começa pelo pecado, ela começa pelo olhar, pelo nome chamado com ternura, pela presença acolhida. Quantos de nós também nos prostramos diante de Deus com palavras duras sobre nós mesmos? Quantos se ajoelham sentindo-se indignos, sujos, rejeitados, quebrados demais? E, no entanto, Ele nos olha com olhos que enxergam além das feridas. Ele vê além da vergonha, além da queda. Mefibosete teme, mas o rei o recebe. E nesse gesto silencioso, o exilado começa a ser reintegrado, mesmo sem entender, mesmo sem acreditar, mesmo sem ainda saber que, no lugar de condenação, há uma mesa. A graça sempre chega antes do merecimento. Ela assusta, porque cura. Ela assombra, porque restaura. Ela desmonta as defesas e prepara o coração para um novo nome, um novo lugar. Naquele momento, no centro do palácio, não era apenas Mefibosete que se prostrava. Era toda a vergonha de uma geração sendo acolhida. Era o passado sendo recebido, não com justiça, mas com misericórdia. E o coração que caiu começou a ouvir um som esquecido, a voz da aceitação, a voz do rei, a voz da graça. Ainda assustado, ele permanece ali. Mas algo dentro dele começa a mudar, porque o amor verdadeiro tem esse poder. Ele amolece até o medo mais antigo. E então o rei fala, não com imposição, não com julgamento, mas com a frase mais repetida das Escrituras. Uma frase que atravessa gerações como um sussurro de consolo para todas as noites escuras. Não temas. 2 palavras, e nelas o peso de séculos. O alívio de corações cansados, o sopro divino que desfaz o nó na garganta de quem viveu tempo demais com medo. Davi olha para Mefibosete, aquele homem curvado diante de si, e não vê uma ameaça, vê uma memória sagrada, vê o filho de um amigo amado, vê a promessa que ainda pulsa. Não temas, porque usarei contigo de bondade por amor de Jonatas. É como se a alma de Mefibosete ouvisse, pela primeira vez em muitos anos, uma voz que não o julgava, uma voz que não lhe cobrava, uma voz que, ao invés de exigir, oferecia. O não temas é mais do que uma ordem, é um abraço, é uma luz que entra onde antes só havia sombra, é um novo batismo, onde a alma se despe da vergonha e se veste de pertencimento. Talvez você que agora ouve estas palavras também esteja prostrado diante de algo que não compreende. Talvez carrega uma dor antiga, uma perda que ainda sangra, um exílio que parece não ter fim. E talvez o medo tenha feito morada em seu peito. O medo de ser esquecido. O medo de não ser suficiente. O medo de nunca mais ser amado. Mas ouça a alma cansada, o rei ainda fala.
E quando ele diz não temas, não é para te calar, é para te consolar. Deus não ignora o que você sente. Ele entra em sua Lodebar pessoal e, ao encontrar você curvado, não o levanta à força. Ele fala, ele chama, ele estende a mão com a voz, e em cada canto das Escrituras esse eco continua: não temas, Abrão. Não temas, Israel. Não temas, Maria. Não temas, alma querida, porque a graça que nos encontra é também a graça que nos acalma. Mefibosete ainda não compreende tudo, ainda está diante de um rei, ainda treme por dentro. Mas o medo agora começa a perder força, porque foi substituído por algo mais forte. Uma promessa que vive, uma bondade que permanece. Uma voz que diz: eu não esqueci de você. E talvez, nesse momento, você também precise apenas ouvir isso. Não temas, você é visto, você é amado, você será honrado. A mesa ainda está sendo preparada, mas o convite já foi feito. E com ele veio a paz. Depois da ternura da voz que diz não temas, Davi se ergue como rei, não apenas com palavras, mas com ações. E diante de todos, ele anuncia: restituo a ti todas as terras de Saul, teu avô. Um decreto simples, mas por trás dele, um milagre profundo. Aquilo que estava perdido no tempo, soterrado por guerras, esquecido pelos mapas do poder, é agora devolvido, sem que Mefibosete pedisse, sem que ele negociasse, sem que houvesse troca. É um presente, é uma herança espiritual ressuscitada. É a prova de que Deus não apenas consola, ele também restaura. A restituição não é visível de imediato. Mefibosete continua coxo, continua ferido, mas agora é dono de terras, de memória, de dignidade, porque a graça não apenas nos encontra no exílio, ela nos reconduz à origem, ela não apenas nos acolhe, ela nos reintegra. Quantos de nós também temos territórios interiores que parecem perdidos? Sonhos antigos, chamados esquecidos, terras do coração onde antes havia fé, mas agora só há silêncio. E, no entanto, Deus ainda restitui, às vezes em silêncio, às vezes sem alarde. Mas ele devolve o que parecia enterrado sob a poeira da dor. Ele traz de volta à superfície. Mefibosete, aquele que se via como um cão morto, agora é senhor de terras. Mas mais do que isso, ele é senhor de uma história resgatada, de um passado que não o condena, mas o reconduz, porque a herança que Deus nos dá não é feita apenas de posses, ela é feita de pertencimento, de sentido, de promessa cumprida. A restituição invisível é essa: voltar a caminhar, mesmo sem curar os pés. Voltar a sonhar, mesmo com os olhos ainda marejados. Voltar a acreditar que a história ainda está viva. E enquanto Mefibosete ouve o decreto do rei, talvez ele ainda não compreenda toda a magnitude daquilo. Mas algo dentro dele se endireita, não as pernas, mas a alma, porque há uma terra nova sendo dada, não apenas fora, mas dentro, e essa terra é solo fértil para a graça, é onde a vergonha começa a florescer em honra. A mesa se aproxima, mas antes dela, Deus entrega um sinal. Você ainda tem lugar, você ainda tem nome, você ainda tem herança, mesmo que ninguém mais veja. Mesmo que o mundo não aplauda, o céu já escreveu sua restituição, e ela começou. Ali, no coração de quem já se sentia esquecido. Entre tantos sinais de restauração, há um gesto que ultrapassa todos os outros. Um gesto que não é apenas político, não é apenas material, é profundamente espiritual. E comerás pão sempre à minha mesa. Não como visitante, não como estrangeiro, mas como alguém de casa, como alguém que pertence. A mesa na cultura bíblica nunca foi apenas um lugar de refeição. Era um símbolo de comunhão, de honra, de intimidade. Quem se sentava à mesa do rei não era apenas tolerado, era aceito, era parte, era visto,
era incluído. E agora, Mefibosete, o menino que caiu, o homem que se escondeu, aquele que foi esquecido e se julgava indigno, é convidado a se assentar. A mesa cobre seus pés feridos. Ela não os ignora, mas os acolhe sob seu véu. A dor continua ali, mas não é mais motivo de afastamento. A mesa do rei é como o altar de Deus. Nela, as feridas se transformam em lugar de graça. Nela, a história partida se reconstrói em silêncio. Nela, o exílio termina. Quantas vezes desejamos isso? Um lugar onde possamos sentar sem ser julgados. Onde nossas cicatrizes não nos afastem. Onde a nossa história não precise ser explicada, apenas acolhida. A mesa do rei é isso. É o espaço onde a alma cansada encontra repouso. É o lugar onde a vergonha é coberta por honra. Onde o passado não tem mais autoridade sobre o futuro. Mefibosete não apenas recebeu terras, ele recebeu lugar. E mais do que isso, recebeu permanência. Comerá sempre à minha mesa. Sempre, não por uma noite, não enquanto estiver bom, mas sempre. Porque a graça de Deus não é visita, ela é morada, ela é constância. E a cada refeição, a cada pão partido, a cada silêncio compartilhado, Mefibosete relembrava: eu fui chamado, eu fui recebido, eu pertenço. Talvez você precise imaginar essa mesa agora, não com talheres de prata ou taças de ouro, mas como um espaço onde Deus te vê, onde Ele sussurra: sente-se, coma comigo, fique. Essa mesa ainda existe, e cada noite, ao dobrar os joelhos ou apenas fechar os olhos em cansaço, você também se aproxima dela. A mesa do rei não tem cadeiras numeradas. Ela tem lugar para todos os que cocheiam, para todos os que carregam histórias quebradas, para todos os que ainda têm fome de paz, de pertencimento, de Deus. E ali, você também é esperado, sempre. O convite para sentar à mesa já era sinal de graça. Mas Davi não parou aí. Ele não apenas restituiu terras, nem apenas ofereceu alimento. Ele ofereceu algo que poucos reis ofereciam: pertencimento. Mefibosete passou a viver em Jerusalém como um dos filhos do rei. Essa frase, dita quase em tom de casualidade pelas Escrituras, carrega um peso de glória silenciosa, porque há uma diferença entre ser acolhido e ser adotado. Há uma diferença entre estar presente e ser considerado parte. Davi o fez parte, não como servo, não como hóspede, mas como filho. E isso muda tudo, porque o filho tem lugar no coração, não apenas na casa. O filho é lembrado nos dias de festa e também nos dias de silêncio. O filho não precisa merecer todos os dias sua permanência. Ele apenas é. Mefibosete, o neto de um rei rejeitado, agora é tratado como filho por um rei segundo o coração de Deus. E assim, a graça desfaz o ciclo da vergonha. Ela não apenas cobre, ela redefine, ela refaz. Quantos de nós passamos a vida tentando merecer lugar, tentando provar que somos dignos, tentando caber em espaços onde nunca fomos chamados pelo nome? Mas quando a graça nos alcança, ela nos chama de filhos, e mais do que isso, ela nos ensina a viver como filhos, a sentar sem medo, a pedir sem receio, a confiar sem culpa. Essa é a grande transformação. Não é apenas externa, é interna. Porque mesmo com os pés feridos, mesmo com o corpo marcado, mesmo com a história ainda cheia de silêncios, Mefibosete agora habita como quem pertence. Ele já não mora em Lodebar, ele já não teme o rei, ele já não se esconde, ele caminha do seu jeito, talvez lentamente, talvez com auxílio, mas caminha entre os filhos. E isso é evangelho antecipado, é a imagem do Deus que nos adota, que nos dá nome, que nos faz sentar à mesa não como mendigos da fé, mas como filhos do Altíssimo. Talvez você, ouvindo esta história, ainda carregue as marcas de Lodebar. Talvez seu coração ainda duvide que há lugar para você.
Mas se há algo que esta narrativa revela, é que Deus não apenas te ama, Ele te acolhe como filho. Não importa quanto tempo passou, nem quantas vezes você caiu, nem quantas vozes disseram que você não era digno. O Rei te chama. E ao te chamar, Ele diz: fique, você é meu, você é filho. E essa identidade é a que ninguém mais pode tirar. Porque foi o céu quem te concedeu. Mefibosete agora vive no palácio, come do pão do rei, é tratado como filho. Mas há algo que permanece. Seus pés continuam feridos. A coxa ainda não sustenta o corpo. O caminhar continua coxo, vacilante, limitado. Davi o acolheu. Davi o restituiu. Davi o amou. Mas Davi não o curou. E esse detalhe silencioso revela uma profundidade espiritual que escapa aos olhos apressados. Nem toda cura precisa ser visível, nem toda graça se manifesta na ausência da dor. Às vezes, o milagre é a presença no meio da limitação. Mefibosete continua coxo, mas agora coxo na casa do rei. Não curado, mas honrado. Não refeito, mas reintegrado. Isso diz tanto sobre Deus, sobre a maneira como Ele age com aqueles que foram feridos. Ele não exige que andemos perfeitamente. Ele não espera que nossas cicatrizes desapareçam para então nos chamar. Ele nos chama com elas. Ele nos ama através delas. E às vezes, como com Mefibosete, Ele não cura para mostrar que o valor não está na aparência, mas na escolha dele. Na eleição graciosa de quem Ele acolhe não pelo desempenho, mas pelo amor. Quantas vezes pedimos a Deus que retire nossas dores, nossas fraquezas, nossas limitações? Mas e se, como fez com Mefibosete, Ele decidir apenas nos colocar à mesa, sem mudar os pés, mas mudando o lugar? Isso é redenção. Não ignorar a dor, mas oferecer um espaço onde a dor já não define quem somos. Mefibosete passa a viver com sua deficiência, mas sem vergonha, com sua limitação, mas com dignidade. E cada passo manco dentro do palácio é um testemunho de que a graça é maior que a performance. Deus não se envergonha de quem cocheia, pelo contrário, Ele honra, Ele assenta à mesa, Ele transforma a dor em altar. Talvez você ainda carregue feridas que não se fecharam. Talvez caminhe com peso, com lentidão, com medo de não ser suficiente. Mas ouça, você não precisa ser curado para ser amado. Você não precisa andar perfeitamente para ser recebido. O rei continua sendo o mesmo. Ele cura, sim, mas às vezes ele apenas acolhe. E nesse acolhimento, há cura suficiente para a alma. Porque não é o passo firme que nos torna dignos, é o lugar que Ele nos dá. E Mefibosete, mesmo sem ter sido curado, agora sabe, a graça é suficiente. A vida de Mefibosete havia sido moldada por um lugar, Lodebar, a terra do esquecimento, o espaço sem pasto, sem palavra, sem esperança. Durante anos, aquele cenário seco e silencioso definiu o ritmo de seus dias. Ele acreditava, talvez, que ali seria seu fim, que nada além da rotina apagada de um exilado lhe aguardava. Mas Deus não vê como o homem vê. O que para o mundo é ponto final, para o céu é apenas reticência. Mefibosete deixou Lodebar, não por força própria, mas porque foi chamado, porque a promessa que lhe envolvia era maior que o esconderijo que o acolhia. E talvez seja isso que tantas almas precisam ouvir. O lugar onde você se escondeu para sobreviver não é onde você foi criado para permanecer. Há um tempo de exílio que protege, há um tempo de fuga que evita feridas maiores, mas chega o dia em que a graça chama. E quando ela chama, o deserto não segura, o silêncio não cala, o medo não vence. Lodebar não foi o fim para Mefibosete. Foi o início do retorno, o ventre da saudade de Deus, o berço de uma história que voltaria a florescer. Quantas Lodebares você já habitou?
quantas geografias da alma, onde tudo parecia estéril, quantos dias em que você acreditou que a fé havia se perdido. Mas veja, Deus não o deixou ali. E também não te deixará, porque Ele vê além dos esconderijos. Ele conhece o som da sua respiração, mesmo nas cavernas mais escondidas. Ele escreve sua história em lugares onde ninguém mais olha. Mefibosete não voltou a Jerusalém por mérito, mas por memória, por aliança, por graça. E isso nos lembra que, mesmo quando não temos forças para sair de onde estamos, Deus tem força suficiente para nos buscar. Lodebar ficou para trás, mas suas marcas acompanharam Mefibosete, não como peso, mas como testemunho. Porque quem já habitou o esquecimento, valoriza uma lembrança. Quem já caminhou no silêncio, reconhece o valor de uma voz. Quem já esteve longe, sabe o milagre que é pertencer. E assim, passo após passo, mesmo trôpego, mesmo ferido, ele avançou, não mais como fardo, mas como filho, não mais como fugitivo, mas como convidado. O exílio terminou, a estrada para casa foi aberta, e nela, cada pedra se tornou altar, porque Lodebar não é o fim, é só o começo do retorno, e o rei continua chamando. Durante anos, a vergonha foi o manto invisível que cobriu Mefibosete. Não aquela vergonha fruto de um erro cometido, mas a vergonha herdada. A vergonha de ser descendente de um rei rejeitado, de ter caído ainda criança, de não poder andar como os outros, de viver longe, sem nome, sem honra. Essa vergonha não gritava, ela sussurrava. Ela se escondia nos gestos contidos, nos silêncios prolongados, nos olhares que evitavam os espelhos. E então, diante do rei, algo começou a mudar. Primeiro, a voz que o chamou. Depois, o gesto que o acolheu. E por fim, o lugar à mesa. Não houve necessidade de explicações. Não houve interrogatório sobre o passado. Houve apenas presença. E a vergonha, que antes ocupava todos os espaços de sua alma, agora começou a recuar. Não porque ele foi curado fisicamente, mas porque foi revestido de algo maior: dignidade. Davi não apagou a história de Mefibosete, não o transformou em outro homem. Ele o recebeu exatamente como era. E ao fazer isso, recontou sua história com luz. Essa é a beleza da graça. Ela não nega o que fomos, ela redime, ela toca nossas feridas e, ao invés de escondê-las, as transforma em marcas de amor. Quantos vivem com vergonha da própria história, com medo de não serem aceitos, com receio de não serem suficientes, com a alma abaixada, como se fossem sempre menos. Mas quando Deus nos chama, Ele não nos expõe, Ele nos cobre, como fez com Adão no Éden, como fez com Moisés no deserto, como fez com Mefibosete no palácio. A vergonha foi desfeita não por palavras, mas pelo gesto de sentar à mesa, pelo reconhecimento de um nome, pelo ato de não ser apenas lembrado, mas desejado. O que antes o definia, sua deficiência, sua linhagem, seu esconderijo, já não o aprisionava. Agora, ele era parte de algo maior. Agora, ele era chamado não pelo que sofreu, mas pelo que carregava dentro de si. Valor. Porque é isso que Deus vê, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Ele vê o valor, ele vê a alma, ele vê o filho. E mesmo que o mundo tente te marcar com vergonha, a graça sempre tem a última palavra. Mefibosete ouviu essa palavra sem que fosse pronunciada. Ele a viveu. Na mesa, no pão partilhado, no silêncio que cura mais do que discursos. E talvez você também precise ouvir isso esta noite. Sua vergonha pode ser desfeita. Seu passado pode ser recontado. Sua alma ainda carrega luz, porque o rei não se envergonha de te chamar. Ele se alegra, ele honra, ele ama, e é isso que muda tudo. Na presença do rei, Mefibosete não deixou de ser quem era. Continuou coxo. Continuou marcado pela queda da infância,
continuou trazendo em si os sinais do passado. Mas ali, entre os filhos do rei, esses sinais não foram mais motivo de afastamento. Foram aceitos, foram integrados, foram, de certo modo, consagrados. A fragilidade de Mefibosete não o excluiu. Ela o definiu de outra forma, não como um fracasso, mas como alguém que vive pela graça, como alguém que depende, dia após dia, do olhar de misericórdia do Rei. E é nesse lugar que muitos de nós também habitamos. Não como os fortes, não como os que vencem sempre, mas como os que cocheiam. Sim, há uma espiritualidade dos que cocheiam, dos que sabem que não chegam sozinhos, dos que oram não com discursos, mas com suspiros, dos que se lembram todos os dias, que vivem não por mérito, mas por misericórdia. A Bíblia está cheia de coxos espirituais. Jacó, que saiu mancando após lutar com Deus. Paulo, com seu espinho na carne. E agora, Mefibosete, com seus pés feridos, escondidos debaixo da mesa. Eles não foram esquecidos, foram escolhidos, porque Deus não busca os invulneráveis. Ele busca os humildes, os que reconhecem que precisam, os que sabem que, sem a graça, tudo desaba. Mefibosete se tornou símbolo, não da superação pelo esforço, mas da permanência pela graça. E isso nos liberta da exigência de sermos impecáveis, nos liberta da culpa de termos limitações, nos liberta da comparação com os que parecem inteiros. Porque Deus ama vasos rachados. É neles que Ele derrama a unção. É por eles que a luz escapa. Você que talvez se sinta pequeno, você que carrega marcas que o mundo não vê, você que se julga menos porque cocheia em sua fé, lembre-se de Mefibosete. Ele não precisou andar perfeitamente para ser acolhido, ele apenas precisou permanecer. E sua fragilidade, ao invés de ser um fardo, tornou-se altar. Um altar onde a graça foi servida como pão, onde o amor foi oferecido como abrigo. Essa é a identidade espiritual dos que cocheiam. Eles sabem que cada passo é um milagre, que cada dia é presente, que cada oração, mesmo trêmula, é ouvida. E por isso, eles são preciosos aos olhos do Rei. Você também é, exatamente como é, com todas as suas fragilidades, com todos os seus silêncios, com toda a sua fé, mesmo que ela cocheie, porque Deus vê mais fundo e ama mais do que o mundo pode compreender. E então, a história de Mefibosete encontra repouso, não um final triunfante aos olhos do mundo, mas um repouso sagrado, como o som da brisa ao entardecer, como o último fio de luz antes do acender das estrelas. Ele permanece à mesa, dia após dia, pão após pão, silêncio após silêncio. Aquele que antes habitava Lodebar, agora habita entre os filhos. Aquele que antes era símbolo de vergonha, agora se torna testemunho de fidelidade. Aquele que antes vivia escondido, agora se assenta em plena luz. Mas talvez o mais belo de tudo seja isto: a mesa do rei não se fechou com Mefibosete. Ela permanece posta, porque essa mesa é figura da mesa eterna, a mesa do Cordeiro, a mesa da comunhão, a mesa que nos espera em cada noite em que o cansaço nos cobre, em cada madrugada em que o peito aperta, em cada momento em que sentimos que não pertencemos a lugar algum. Talvez a sua Lodebar não tenha nome de cidade. Talvez seja o quarto onde você agora repousa. Talvez seja a memória que ainda dói. Talvez seja a fé que parece apagada. Mas ouça, mesmo aí, a mesa está sendo posta. Não com pressa, não com alarde, mas com amor. Ela é feita de silêncio, de acolhimento, de um lugar vazio esperando seu corpo cansado. E o rei continua chamando. Não os fortes, não os sem falhas, mas os feridos, os exilados, os esquecidos, os que ainda acreditam, mesmo sem entender. A mesa está aí, nas escrituras que repousam ao lado da cama.
no sussurro de uma oração, na memória de uma promessa, no perfume da esperança que ainda insiste em florir, mesmo nos desertos. Você pode estar escondido, mas não está esquecido. Pode ter se calado, mas ainda é chamado. Pode cochear, mas há um lugar à mesa que foi feito para você. E nesta noite, enquanto a história de Mefibosete repousa, talvez o Espírito de Deus sussurre ao seu coração. Venha, sente-se, eu preparei um lugar, eu me lembro do seu nome. Porque a mesma graça que buscou Mefibosete busca você. E a mesma mesa que o acolheu está posta em suas noites vazias. Ali, onde você pensava que não havia mais caminho, há um pão esperando ser partido. Há um olhar esperando ser reencontrado. Há uma presença que não se cansa de esperar por você. A noite pode estar longa, mas o convite já foi feito. E a mesa já está posta. Agora que a poeira do passado se assentou e os passos de Mefibosete soaram mansos sobre o mármore do palácio, podemos olhar para trás e ver o caminho todo, do colo da ama à queda, da queda ao exílio, do exílio à memória de uma aliança, da memória ao chamado do rei e do chamado à mesa. A trajetória de Mefibosete é também a de todos os que foram feridos no meio do caminho, todos os que caíram ainda pequenos, todos os que passaram a vida acreditando que eram indignos, todos os que aprenderam a esconder seus pés machucados. Mas a graça não segue a lógica do tempo. Ela cobre o que o tempo feriu. Ela restaura o que o medo calou. Ela lembra nomes esquecidos. Ela prepara mesas em noites vazias. Mefibosete não voltou a andar como antes, mas passou a andar com honra. Não se tornou outro homem, tornou-se filho. E, sentado à mesa, viu sua história ser escrita com tinta de misericórdia. A mesma graça que o alcançou ainda vive. Ela cruza desertos interiores. Ela se assenta ao lado da nossa solidão. Ela caminha devagar, como quem não tem pressa. E quando chega, não exige explicações, apenas chama, apenas cobre, apenas ama. Você que acompanhou esta história até aqui, talvez tenha sentido algo dentro de si se movendo. Uma lembrança, uma saudade, uma lágrima silenciosa. Talvez seja Deus, lembrando que você também tem lugar. Que sua Lodebar não é sua morada final. Que sua vergonha pode ser vestida de honra. Que sua fragilidade é altar. E que há uma mesa onde seu nome está reservado. Antes de nos despedirmos, feche os olhos por um instante se desejar. Respire devagar. Imagine os corredores do palácio. O silêncio da madrugada. A luz suave de uma candeia acesa. O som de passos arrastados se aproximando. E então, a mesa. Posta, serena, esperando você. Porque o rei ainda prepara mesas para os que choram, ainda chama os que se escondem, ainda cobre com graça o que o tempo não conseguiu curar. E nesta noite, o nome chamado pode ser o seu. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Mefibosete, filho de Jonatas, guiado do esquecimento de Lodebar até a mesa real de Jerusalém, tocou seu coração. Eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Que esta história continue a sussurrar sobre você, mesmo quando os ruídos do dia se calarem. Que o Deus que viu Mefibosete no esconderijo o veja também, agora, em sua noite. Que ele cubra sua fragilidade com honra. Que ele prepare uma mesa em seu quarto silencioso. Talvez, enquanto você ouve estas últimas palavras, a mente comece a repousar. Talvez os olhos pesem com ternura. E talvez, sem perceber, sua alma já esteja à mesa. Não pela força, mas pela graça. Que o Senhor te guarde, que te envolva em paz e que te lembre, mesmo quando o mundo esquece, Ele não esquece. Boa noite.